Boa tarde. Queria cumprimentar primeiro a todos os internautas que estão conectados neste momento assistindo esta live, este workshop. O CRMDF tem o prazer de apresentar a vocês, trazer alguns especialistas que vão falar sobre um tema muito importante, que é a declaração de óbito em tempo de Covid. Este tema ganhou muita relevância e muita importância devido a muitas dúvidas que têm surgido por parte dos médicos em relação à forma correta de apresentar, de preencher o documento chamado declaração de óbito. Alguns colegas têm ainda dúvidas, e por isso que alguns especialistas que vão falar aqui conosco nesta tarde vão trazer esse tipo de informação importante e como preencher e quais são as implicações de preencher adequadamente ou de preencher inadequadamente também, porque pode acontecer esse tipo de documento, que é um documento legal e muito importante. O assunto requer importância, é muito relevante, porque, infelizmente, nós estamos vivendo uma pandemia. E nessa pandemia, nos números atuais, hoje, temos em torno no Brasil, de acordo com dados oficiais, 38.406 pessoas que faleceram pela Covid-19. O Distrito Federal também tem uma estatística importante e mostra que 214 pessoas, moradores do Distrito Federal, também faleceram por esse tipo de doença. Se somamos os pacientes que são de outros estados e que faleceram dentro do Distrito Federal, nós temos 236 pacientes, pessoas que, infelizmente, faleceram desse tipo de doença. Para esse tipo de pessoas, infelizmente, nós temos, como médicos, preencher o documento de declaração de óbito. E esse é um documento que é obrigatório e deve ser preenchido pelos médicos. É uma obrigação nossa, uma obrigação legal de preencher esse documento. Mas tem também implicações legais, tá bom? Sobretudo nessa época de pandemia, tem surgido muitos boatos, fake news, e isso é o que nós queremos esclarecer hoje, trazendo pessoas bem gabaritadas, especialistas na área, que possam nos orientar sobre o preenchimento adequado. Então, deixo com vocês, aqui para frente, a fala dos especialistas. Agradeço muito a presença de todos vocês. Estamos abertos no chat para qualquer dúvida que vocês tiverem. Por favor, nos façam chegar essas dúvidas. Nós estaremos tentando responder à medida que vão chegando. Para isso, teremos o moderador, que é o Dr. Christopher Martins, que vai falar sobre todas, vai moderar esse workshop junto com os especialistas. Agradeço a presença de todos vocês, tá bom? Passo a palavra também à doutora Rosilane Rocha, que é conselheira federal, para se manifestar sobre este assunto. Muito obrigado e boa tarde a vocês. Obrigada. Não sei se já está liberado para falar. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentar o conselheiro Christopher. Quero cumprimentar também os palestrantes, que logo irão abrilhantar o workshop, trazendo o conhecimento necessário para nós médicos. Esse workshop é muito importante, ele vem dentro do planejamento e da programação de ensino continuado do Conselho Regional de Medicina, levando todas as informações necessárias para a melhor prática, a prática ética e a prática segura do médico dentro do Distrito Federal. Foi uma solicitação dos médicos do Distrito Federal, mediante tantas dúvidas. Então, trazemos aqui esse workshop para fornecer as informações que vão levar ao melhor entendimento da forma ética, da forma juridicamente segura, do preenchimento da declaração de óbito, e que tem tanta importância do ponto de vista de informação em saúde para todo o país. Gostaria de parabenizar o Dr. Christopher pela organização e também ao presidente Farid, porque coloca o Conselho Regional de Medicina do DF em um lugar de destaque, trazendo um excelente serviço para todos os médicos do Distrito Federal. Como conselheira federal de medicina, eu também coloco
tanto eu como eu conselheira federal, como o doutor Tamura, que também é conselheiro federal, à disposição dos colegas médicos do Distrito Federal, para que possamos ser a voz de todos os médicos aqui dentro do Conselho Federal de Medicina. Muito obrigada a todos, parabenizo pelo evento mais uma vez e desejo um ótimo aprendizado para todos nós nessas horas que se seguem. Obrigada. Bem, senhor presidente, doutora Rosilane, eu acredito que eu posso, senhor presidente, passar a apresentação dos palestrantes. Perfeito, vamos lá então. Boa tarde a todos que nos ouvem. Nesse primeiro bloco, teremos como palestrantes a doutora Cíntia Amara de Amorim Gomes, que foi médica legista do estado de Mato Grosso e atualmente é referência técnica de anatomia patológica e citopatologia da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Na sequência, teremos a doutora Áurea Cheruli, médica legista aposentada do IML-DF e atualmente chefe do Serviço de Verificação de Óbitos do Distrito Federal. E, por fim, nesse primeiro bloco, teremos o Dr. Sérgio Castro Cunha Júnior, médico legista, também muito experiente, e atual diretor de divisão de tanatologia do IML-DF. Bem, obrigado a todos por aceitarem o convite do CRM-DF para participar do nosso workshop. Sejam bem-vindos. Bem, doutora Cíntia, doutora Áurea, doutor Sérgio, que há anos trabalham com a gestão de cadáveres, sabem, por experiência própria, que sempre houve certa resistência dos colegas médicos assistentes em declarar óbitos naturais. Uma resistência que já foi objeto de campanhas para se desmistificar a declaração de óbito, tanto por parte do IML-DF, quanto do SVO, quanto também do CRM-DF. A nossa autarquia se posicionou recentemente por meio de um parecer pela obrigação do médico assistente para com a declaração de óbito de causas naturais, especialmente quando o paciente está sob os cuidados desse médico. Todavia, diante do cenário atual de pandemia Covid-19, o IML e o SVO adotaram protocolos necessários à segurança de seus servidores e à gestão de cadáveres, reduzindo ou limitando os exames para se estabelecer a causa da morte. O CRM-DF também emitiu nota técnica tratando do assunto. Frente a isso, o médico assistente, o médico da ponta da flecha, que está na linha de frente da pandemia, está com a responsabilidade de declarar óbitos confirmados e suspeitos da Covid-19. Obrigação que, como entendemos, sempre foi do assistente. Entretanto, hoje está verdadeiramente nas mãos desses profissionais médicos. Nesse sentido, pergunto aos doutores: a que deve o médico estar atento na hora de preencher a declaração de óbito quando diante de caso confirmado ou suspeito de Covid-19? Peço também aos doutores que expliquem brevemente os protocolos para exames cadavéricos adotados tanto pelo Instituto de Medicina Legal quanto pelo Serviço de Verificação de Óbito durante esta pandemia. Bem, então, com a palavra, os doutores. Começaremos pela doutora Cíntia. Boa tarde, colegas. Gostaria de cumprimentar a doutora Alexandra, doutor Sérgio, doutora Rosilane, e agradecer ao CRM, doutor Christopher e doutor Farid pelo convite para poder falar um pouco sobre esse documento que é tão importante, né? De uma maneira geral, eu vou começar com aspectos mais gerais do atestado de óbito, e depois a doutora Áurea pode detalhar mais o aspecto relacionado à pandemia de Covid, né? A declaração de óbito, ela apesar da importância dela, é um assunto que não é muito abordado na graduação, e isso tem levado, muitas vezes, a um receio muito grande dos colegas médicos,
principalmente aqueles mais jovens e mais inexperientes, há um medo muito grande na hora de declarar, né? Muitas vezes por falta de treinamento mesmo. E o que a gente nota, tanto nos serviços de verificação de óbito do DF, quanto nos nossos hospitais, nas unidades de anatomia patológica, onde tem autópsia, é que muitos pacientes são encaminhados para autópsia sem necessidade. Muitas vezes são pacientes já com doença conhecida, com quadros clínicos típicos, e que o médico assistente, o médico plantonista, poderia ter liberado a declaração de óbito logo após o óbito, mas como foi mandado para autópsia, acaba se demorando muito esse processo de emissão de declaração de óbito, né? E de forma que se perde tempo da família, né? E causa um constrangimento muitas vezes. Outra coisa é que, em meio à pandemia de Covid, nós temos muitas limitações nas nossas salas de autópsia e não estamos podendo realizar autópsias de casos de Covid confirmados ou de casos suspeitos. Então, acaba limitando também as autópsias do Distrito Federal aos casos que realmente necessitam ser examinados pelo patologista. Então, por isso é muito importante o colega médico não ter medo, não ter receio e ler também um pouco mais, né? A gente aqui vai tentar passar algumas coisas importantes, mas tem que procurar saber mais sobre a declaração de óbito para se sentir mais seguro, porque a declaração, ela tem que ser completa, ela tem que ser correta e ela não pode se demorar muito, né? A partir do momento do óbito, tem uma família lá aguardando, em luto, só aquele documento para poder proceder à inumação. Então, primeiramente, quem pode liberar a declaração de óbito, né? Eu diria, quem pode e deve liberar, né? A função de liberação da declaração de óbito, primeiramente, é do médico assistente, é o médico que está acompanhando o caso. Mas, na falta do médico assistente, pode ser o médico substituto, o médico plantonista daquele dia, o chefe de equipe. Então, sempre tem um médico na unidade que pode esclarecer a causa do óbito e liberar essa declaração. Outra coisa que a gente deve também colocar é a responsabilidade do médico que está assinando a declaração de óbito. Então, nós temos o atestado, a declaração de óbito, ela é composta por 9 blocos e com 59 itens. E todos os itens são responsabilidade do médico que está assinando. Então, mesmo que o médico declare, mas eu deleguei essa função de preencher esses itens para outra pessoa, não importa. A responsabilidade é de quem está assinando a declaração, tá? Mas por que a gente acha que a declaração de óbito é assim tão importante, né? Então, nós temos 3 aspectos muito importantes da declaração de óbito, que são o aspecto epidemiológico, o aspecto sanitário e também um aspecto legal, administrativo. O aspecto epidemiológico é que aqueles dados que nós colocamos na declaração de óbito, eles são utilizados para analisar a situação de saúde, tanto a nível estadual, quanto nacional e até mesmo internacional, né? Então, o que você põe na declaração de óbito vai ser colocado, codificado, num sistema de mortalidade, né? Vai ter também colocado num sistema de seleção de causa, e isso vai ser utilizado para avaliar a situação de saúde, as doenças mais prevalentes, o que deve ser abordado de uma forma ou de outra dentro da situação daquele estado e daquele país ou do mundo, né? Então, ele é muito utilizado na elaboração de políticas públicas. A questão sanitária, a gente agora tem notado a importância extrema do atestado de óbito, porque o cadáver, o corpo do paciente que
morre por COVID, ou o paciente que morre com suspeita do diagnóstico de COVID, aquele cadáver, ele tem que ser manejado por várias fases diferentes daquele cadáver que não tem suspeita ou não tem diagnóstico de COVID. Então, hoje aqui no Distrito Federal, nós temos um protocolo de manuseio de cadáver, no contexto de COVID, e nós temos que obedecer algumas fases que são diferentes dos outros cadáveres. Por quê? Para evitar infecção, para evitar a contaminação tanto dos agentes de saúde, quanto dos familiares e também dos funcionários de serviço funerário e cemitério, né? E a outra importância é a importância legal, administrativa, né? Porque quando você emite a declaração de óbito, você também extingue a personalidade jurídica daquele paciente. Bom, mas qual é a primeira coisa que o médico tem que fazer antes de assinar a declaração de óbito do paciente? Tem que pedir um documento com identificação com foto e confirmar minimamente a identidade daquele cadáver, né? E feito isso, você faz também uma ectoscopia, né, um exame externo do cadáver para verificar se não tem nenhuma lesão ou algo que possa chamar atenção para uma causa externa, porque as causas externas são de competência do IML, né? Isso, e aí, mas como é que eu vou proceder depois? Eu vou olhar o prontuário do paciente, olhar os exames laboratoriais, os exames de imagem, e o médico fazendo isso, dificilmente ele não consegue ter uma ideia da causa que levou ao óbito, né? Então, depois dessa conversa com o familiar, de consultar todas as informações sobre o paciente, dificilmente você não tem nada. E se você se sentir muito inseguro em relação ao diagnóstico principal, você também pode colocar provável, por exemplo, provável infarto agudo do miocárdio. Então, você não é também obrigado a assumir que aquilo seja infarto agudo do miocárdio com certeza absoluta, se você não tem sinais e sintomas muito típicos. Então, é uma avaliação médica e a gente tem que evitar ao máximo a declaração de causa morte indeterminada. Para evitar ao máximo a declaração de causa indeterminada, nós temos os serviços de autópsia, né? E hoje estão bastante limitados, então a gente tem que mandar realmente para autópsia os casos necessários onde você não tem mesmo dado clínico nenhum para colocar naquela declaração de óbito. Em relação à declaração também, o que é importante colocar é que a gente não pode abreviar os diagnósticos, né? A gente não pode abreviar. A gente deve escrever com letra legível, né? E um diagnóstico por linha. Então, no bloco 5, onde colocamos as causas relacionadas ao óbito, a gente coloca um diagnóstico em cada linha. E no bloco 5 tem duas partes. A primeira parte, que é a parte da causa-morte, as causas sequenciais e a causa básica, e a segunda parte das condições que contribuem ao óbito, né? E lá em cima, a primeira linha, nós colocamos a causa-mortes, que é a causa imediata relacionada ao óbito. Na parte de baixo, nas outras duas linhas, nós colocamos as causas consequenciais, e a última linha da parte 1 é onde nós colocamos a causa básica do óbito. E o que é a causa básica? A causa básica é a doença que iniciou os eventos que levaram ao óbito, tá? Bom, eu agradeço essa oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre atestado e me coloco agora à disposição para qualquer pergunta. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Cíntia, pela sua participação. Passamos agora diretamente a palavra à doutora Áurea Chiruli. Doutora Áurea teve alguns problemas, então talvez a doutora Cíntia possa avançar um pouco mais na temática que dizia respeito à doutora Áurea. É possível, doutora? Sim, não tem problema. Bom, em relação ao atestado médico, a Áurea ia detalhar um pouco mais, e eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela que mostra alguns exemplos de como a gente deve proceder na hora de colocar os diagnósticos na declaração de óbito. Tá? Só um momentinho aqui. Compartilhar, né? Isso. Tá ok? Tá vendo? Perfeitamente, doutora. Está compartilhada a sua tela. Tá ok. Então, aqui são alguns exemplos de preenchimento de declaração de óbito. Então, nós podemos ver aqui, esse aqui é o bloco 5, né? E nós temos uma parte que é a parte 1 e a parte 2. Então, a parte 1, ela está relacionada diretamente ao óbito, e a parte 2 são das condições que contribuíram para o óbito, mas não necessariamente foi causa do óbito, né? Então, nós temos aqui, na linha A, edema agudo de pulmão, né, devido ou consequência de insuficiência cardíaca hipertensiva, devido ou consequência de cardiopatia hipertensiva, devido ou como consequência de hipertensão arterial. Então, uma sequência fisiopatológica lógica, né, isso é muito importante, você tem que ter uma sequência lógica, né, de acontecimentos, em que esse último item apresenta a causa básica da morte, né, que é bastante importante. E esse primeiro item é a causa mortis, que é o evento imediato, né, aquele que ocorreu por último, antes do óbito, né. E a parte 2, aqui como causa contribuinte, nós temos neoplasia maligna de próstata. Esse é um exemplo de uma declaração de óbito bem feita. Também nós podemos colocar, se for de conhecimento, aqui o tempo de cada um desses itens, né? Em anos, em meses ou em horas. Ok? Um outro exemplo aqui que a gente pode citar é paciente que foi a óbito por choque hipovolêmico, por rotura de varizes esofagianas, por hipertensão portal, por esquistossomose mansônica. E um paciente que era diabético, então a gente coloca diabetes mellitus aqui na parte 2. Outro exemplo é um paciente com choque séptico, por peritonite aguda, por volvo de sigmoide, causado por um megacólon chagásico crônico. E ele tinha também uma cardiopatia chagásica. Então, entendo que aqui são os eventos relacionados diretamente ao óbito, e aqui embaixo uma causa, você pode preencher com 2 também, que colaboraram para o óbito. Agora, os exemplos de morte não natural já são pro IML, né? Então, aí o doutor Sérgio pode esclarecer melhor, né? Gostaria de mostrar também, agora, a parte relacionada ao COVID, né? Especialmente ao COVID. Então, o que nós temos orientado também é que haja uma lógica, né? Claro, em relação aos eventos que causaram óbito do paciente,
E aqui a gente tem um exemplo de como pode ser colocado isso aqui. A parada cardíaca não é uma coisa que a gente gosta muito de colocar nos atestados, mas assim, desde que você coloque embaixo uma causa como a origem da parada cardíaca, a gente ainda aceita como diagnóstico, né? Então, aqui tem um exemplo: parada cardíaca por infecção respiratória aguda, por pneumonia, por COVID-19. Isso aqui, no caso do paciente que tem um diagnóstico confirmado por COVID, tá? Então, aqui tem uma sequência de eventos, né, lógicos, e com também os dias. Em relação ao CID, o COVID, o diagnóstico de COVID confirmado, o código seria B34.2, mais o código U07.1, né? Bom, e como esse paciente também, por exemplo, tinha hipertensão e obesidade mórbida, você coloca aqui na parte 2, com a sequência também dos eventos. Agora, no caso suspeito de COVID, nós colocamos também insuficiência respiratória aguda, na sequência suspeita de COVID. Então, é importantíssimo a gente não omitir a suspeita de COVID ou diagnóstico de COVID nas declarações de óbito, porque, como eu já falei, né, tem uma importância epidemiológica, sanitária também muito grande, porque na suspeita de COVID ou diagnóstico de COVID vai ter um procedimento com o cadáver específico, né? Então, nós temos que colocar isso no atestado, se existe suspeita. E aí, nós utilizamos o código B34.2 mais U07.2. E, no caso, também as doenças que o paciente já tinha ao mesmo tempo. Bom, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada alguma dúvida, eu me coloco à disposição dos colegas. Perfeito, doutora Cíntia, muito obrigado pela sua participação. Nós havíamos comentado que as respostas às perguntas seriam ao final, mas tem uma pergunta, doutora Cíntia, em especial, que eu acredito ser muito relevante. É com relação à retificação da declaração de óbito. O colega coloca a suspeita, e em um dado momento essa suspeita ela vai se confirmar ou vai ser refutada. A doutora poderia conversar conosco a respeito desses tempos, por exemplo, antes do assento no cartório, é um procedimento para retificação. Depois que for assentado e for emitida a certidão de óbito, imagino que seja outro procedimento. A doutora poderia brevemente nos auxiliar com relação a isso? Sim. O médico, ele, na hora, muitas vezes ele tem a suspeição de COVID e já foi colhido o exame, mas ele entregou a declaração de óbito e muitas vezes antes do paciente ser inumado, sai um resultado, por exemplo, saiu o resultado, deu negativo. Então, diante da negativa do exame, se ele não tiver embasamento clínico epidemiológico, como a clínica mesmo de COVID, mais a imagem de vidro fosco, ele pode modificar, sim, a declaração de óbito. Então, ele pode fazer uma nova declaração de óbito e cancelando a declaração anterior, devolvendo para o sistema de notificação do hospital a declaração anterior. Então, você tem que dar baixa, você não pode rasgar a declaração de óbito, você não pode desprezar a declaração de óbito, você tem que anular a declaração anterior de suspeita e fazer uma nova declaração, né, se foi confirmado ou se não foi confirmado. Então, você tem como fazer isso. E se saiu, por exemplo, a família já registrou o óbito, está lá no cartório e registrou como suspeito de COVID, e aí depois do registro o paciente já foi sepultado,
já tem lá a certidão do cartório e sair um resultado negativo, a família pode solicitar ao cartório que modifique a certidão de óbito do paciente. Tem que ser solicitado. Perfeito, doutora. Salvo engano, eu acho que precisa passar pelo juiz de registros públicos, né? A família vai procurar o cartório vai orientar, a família vai a registros públicos, ele autoriza e retifica a certidão, né? Perfeito. Doutora, mais alguma colocação? Doutora... O que a gente orienta, no caso, para o colega médico, é que se você não teve oportunidade de colher a secreção em vida do paciente, você pode colher após o óbito, logo após o óbito, colher a secreção da nasofaringe e mandar para o LACEN, tá? Então, assim, o óbito não impede que você colha a secreção para fazer o PCR, ok? Perfeito, doutora. Mais uma vez, muito obrigado pela sua contribuição com o CRMDF. E peço agora, então, que a gente passe a palavra ao doutor Sérgio Castro Cunha Júnior. Por favor, doutor Sérgio. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a todos os colegas do Conselho Regional de Medicina pelo convite. É uma honra participar desse debate na presença de colegas que têm uma vasta experiência nas suas áreas de atuação. Em relação ao Covid, o avanço da pandemia fez com que os serviços médicos, tanto assistenciais quanto periciais, tivessem que rever os seus protocolos de atuação. E isso também ocorreu no Instituto Médico Legal do Distrito Federal. Nós, como entidade de medicina legal, somos responsáveis pelos exames necroscópicos realizados em casos de mortes violentas e ou suspeitas. Até então, nesta situação, realizávamos os exames cadavérico tradicional, que era constituído de um exame externo do corpo, seguido de uma abertura do mesmo, com análise das grandes cavidades corporais, cavidade craniana, cavidade torácica e cavidade abdominal. Com o advento da pandemia de coronavírus, nós tivemos que emitir, no dia 18 de março deste ano, uma nota técnica em que passamos a recomendar que todos os exames necroscópicos realizados no Instituto Médico Legal fosse realizado pela técnica não invasiva. Em que consiste a técnica não invasiva? Nós fazemos, inicialmente, uma avaliação minuciosa do corpo, acompanhado da realização de uma tomografia computadorizada. Há aproximadamente 2-3 anos, o Instituto Médico Legal adquiriu um aparelho de tomografia e passamos, naquela época, a realizar, previamente ao exame necroscópico convencional, um exame tomográfico do corpo. Com o advento da pandemia e a nota técnica, que foi emitida, nós passamos a realizar o exame necroscópico minimamente invasivo, em que se substitui a abertura das cavidades pela realização da tomografia computadorizada. O objetivo desta nota foi fazer com que houvesse uma maior segurança e uma maior proteção aos servidores e profissionais que lidam e manejam esses corpos. Do ponto de vista de estrutura física, não existe no Brasil e nem mesmo na América Latina uma sala de necropsia que haja nível de biossegurança suficiente para poder lidar com um vírus tipo o coronavírus. Para que isso fosse possível, seria necessário que tivéssemos uma sala com controle do ar, com trocas de fluxos periódicas, com uso de filtros especiais, com aspirações a vácuo para minimizar o risco da emissão de possíveis aerossóis e também quanto ao tratamento dos rejeitos do exame necroscópico. Como fazer isso a curto e médio prazo seria impossível, optamos por recomendar a realização da necrópsia minimamente invasiva. O exame de tomografia, atualmente, ele está substituindo a abertura dos corpos, que poderia ser catastrófica no sentido de transmissão do Covid às pessoas que estão lidando com o corpo.
E os resultados iniciais que temos visto é que, na grande maioria das situações, o exame tomográfico ele tem substituído o exame interno do corpo, principalmente naquelas mortes violentas, traumáticas. Existem, obviamente, algumas situações em que existem limitações, como, por exemplo, alterações cromáticas viscerais, como, por exemplo, as petequias pleuropulmonares em casos de asfixia. Situações como essas, nós não conseguimos visualizar através do exame de tomografia, mas outros elementos dos exames radiológicos nos propiciam chegar a uma causa da morte. Existem outras situações em que, eventualmente, podemos ter uma perda de vestígios, mesmo que inicial, por exemplo, quando existem pacientes, pessoas que foram vítimas de projetis de arma de fogo, em virtude de não podermos abrir as cavidades, nós não estamos fazendo a retirada desses projetis. O corpo é inumado com os projetis e, posteriormente, caso seja necessário um exame de confronto balístico, podemos perfeitamente realizar um processo de exumação e retirar este projetil para futuro confronto balístico. Tanto é que nestas situações em que possa haver perda de algum vestígio, como, por exemplo, projetis alojados, como causas de mortes indeterminadas, ou em situações em que haja suspeição de envenenamento, nós não estamos recomendando a cremação dos corpos, somente nestas situações. Nas outras situações, a cremação poderá ser realizada perfeitamente. Em relação ao momento atual que vivemos, do coronavírus, em que a transmissão é comunitária, em que a grande maioria dos portadores podem ser completamente assintomáticos ou oligossintomáticos, do ponto de vista de segurança, nós temos que, a princípio, considerar que todos os corpos que estão sendo necropsiados sejam potenciais portadores de coronavírus. Ou seja, todas as recomendações em relação à utilização de equipamentos de proteção individual, todas as normas sanitárias devem ser seguidas de modo rigoroso, independente da presença confirmatória ou não do coronavírus. Em relação à pesquisa de coronavírus, nos casos que são encaminhados ao IML por se tratarem de mortes violentas e ou suspeitas, nós temos feito coleta de pesquisa de coronavírus por PCR através de swab nasofaríngeo em algumas situações, como, por exemplo, internos do sistema prisional. Sabemos que, infelizmente, no Distrito Federal, um grande número de detentos do sistema penitenciário estão acometidos por coronavírus. Óbitos que, porventura, ocorram no interior das instituições prisionais, esses corpos devem obrigatoriamente ser encaminhados ao Instituto Médico Legal e devemos proceder à coleta de material. Também o fazemos quando existe alguma suspeição de que a vítima apresente o coronavírus através do histórico com familiares da presença de sintomas relacionados nos 14 dias que antecederam o óbito. Nessa situação, também fazemos a coleta. E uma terceira situação que está acontecendo com certa frequência é quando o exame tomográfico demonstra a presença de imagens radiológicas suspeitas de coronavírus, como, por exemplo, a presença de imagens em vidro fosco nos campos pleuropulmonares. Nesta situação, também fazemos a coleta de PCR. Esses materiais coletados, eles são encaminhados ao laboratório central e, a partir do momento que recebemos o resultado, é obrigatório que o médico faça um aditamento a este laudo cadavérico que foi emitido com o resultado definitivo do exame. E esse aditamento, ele deve ser comunicado à vigilância epidemiológica, para que esses casos sejam contabilizados nas estatísticas iniciais, nas estatísticas oficiais, perdão. Em relação
né, a medida adotada de realização de necropsia minimamente invasiva, o intuito principal foi a preservação da saúde dos servidores. Sabemos que em situações eventuais, que representam a grande minoria dos casos, pode ocorrer a perda de algum vestígio. Mas, numa situação de pandemia, a preservação da vida e a preservação da saúde com certeza se sobrepõe à perda de eventuais vestígios. Então, dessa forma, nós estamos realizando os exames necroscópicos no Instituto Médico Legal de forma minimamente invasiva. Em relação à emissão e preenchimento da declaração de óbito, o tema foi muito bem explanado pela doutora Cíntia, mas o Instituto Médico Legal apresenta algumas particularidades. Sabemos que, no caso de mortes naturais, a responsabilidade de emissão e preenchimento da declaração de óbito é do médico assistente. Porém, caso haja, ao exame externo do corpo, algum indício de que possa ser uma morte de causa externa, uma morte violenta, esse corpo deve ser obrigatoriamente encaminhado ao Instituto Médico Legal. Nessa situação de pandemia, a grande maioria dos óbitos são atestados pelo médico assistente. E quando esse médico não consegue, pela anamnese com a família, pelo exame externo, pela análise de prontuário médico, ele pode recorrer ao serviço de verificação de óbito e também aos serviços de anatomia patológica dos hospitais. No Instituto de Medicina Legal, como nós abordamos causas de morte não naturais, a nossa cadeia de eventos em relação à causa imediata da morte, a cadeia subsequente, causa básica da morte, na grande maioria das vezes, nós colocamos agentes externos. São os casos de politraumatismos, de lesões por projetis de arma de fogo, por lesões de arma branca. Entretanto, numa situação pandêmica, como a que vivemos, nós não podemos, mesmo nas mortes violentas, nos esquecer da situação do coronavírus. Em primeiro lugar, porque ele pode ser a causa básica da morte. Nada impede que uma morte inicialmente vista como suspeita, após a realização dos exames necroscópicos, pode chegar à conclusão que foi uma causa natural, por Covid. Então, a presença de Covid seria a causa básica da morte, depois tivemos a cadeia de eventos e uma consequente insuficiência respiratória. Mas no Instituto Médico Legal, não podemos nos esquecer que, além do Covid ser uma causa de morte, ele pode funcionar como concausa. Pode ser uma concausa tanto pré-existente quanto superveniente. E estas informações, elas devem constar tanto do laudo cadavérico quanto da emissão da declaração de óbito. E hoje, no Instituto Médico Legal, nós recomendamos, que seja colocado tanto a confirmação quanto a suspeição da presença do coronavírus. E isso se faz muito importante, por quê? Porque as nossas informações da declaração de óbito vão alimentar os dados epidemiológicos, que farão com que os gestores de saúde apliquem as políticas públicas em saúde. Em segundo lugar, de grande importância, é que, com a inclusão tanto da confirmação quanto da suspeita de Covid na declaração de óbito, nós estamos comunicando aos eventuais profissionais que lidarão com este corpo após a liberação do Instituto Médico Legal, eles serão avisados da presença suspeita de Covid. Eu me refiro a funcionários das funerárias e aos funcionários dos cemitérios. Não adianta essa informação ser não formal, através de recados, não. Isso tem que ser formalizado na declaração de óbito. Quando nós damos um diagnóstico de certeza ou de suspeição de Covid, independente da causa básica da morte ter sido um evento externo, nós podemos ter a confirmação através de exames hospitalares previamente feitos. No caso em que o exame foi feito e que ainda não temos este resultado,
nós procedemos à liberação da declaração como suspeição e aguardamos o resultado oficial. E em situações de suspeita, em que não foi coletado material hospitalar, nós procedemos à coleta de material para exame de PCR por suave nasofaríngeo e também aguardamos o resultado. É muito importante que, após o recebimento destes resultados, seja negativo, seja positivo, nós temos obrigação de fazer um aditamento onde iremos confirmar ou não a presença do coronavírus e iremos comunicar também obrigatoriamente a vigilância epidemiológica para que esses dados sejam contabilizados na estatística oficial. Era isso que eu tinha a apresentar e também me coloco à disposição para eventuais discussões. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Sérgio. Excelente sua explanação. Tivemos várias perguntas aqui, mas eu imagino que muitas delas já foram respondidas pelo doutor. Mas, só em respeito ao nosso público, uma das perguntas que foi muito frequente aqui, doutor Sérgio, é com relação aos casos suspeitos que chegam até o Instituto Médico Legal, qual exame é feito? O doutor Sérgio falou que a gente está fazendo no Instituto o exame de PCR. Então, se o doutor puder comentar um pouco mais a respeito disso, por exemplo, tivemos uma vítima de morte violenta, mas essa pessoa é suspeita de, além da questão que desencadeou a morte, também há uma suspeita de ser portador ou de estar com a doença. Então, exatamente como a gente procede no Instituto? Sim. Nos casos em que foram feitos exames hospitalares prévios, é desnecessário que façamos novamente uma coleta. Nós aguardaremos o resultado do hospital e, assim que tivermos, faremos o aditamento ao laudo e posterior comunicação à vigilância epidemiológica. Nos casos em que não foi coletado material, nós procedemos à coleta rotineiramente, nas situações que eu citei anteriormente, e em qualquer caso de suspeição. Isso é feito através da coleta de suaves nasofaríngeos e de cavidade oral. A partir do momento que tenhamos o resultado, fazemos também o aditamento, mas é fundamental que conste na declaração de óbito essa suspeição. Como disse anteriormente, a causa básica da morte foi uma causa traumática, por exemplo, mas o COVID pode ter funcionado como concausa. Vamos dar um exemplo. Talvez um trauma de pequena intensidade, ele não fizesse uma pessoa rígida falecer. Mas num paciente que tem a sua reserva, por exemplo, respiratória, diminuída por uma infecção prévia por coronavírus, trata-se de uma causa pré-existente. E esse paciente, às vezes, com traumas mínimos, o COVID pode ter contribuído de modo significativo para a sua morte. E isso deve constar tanto na declaração quanto do laudo cadavérico. Perfeito, doutor Sérgio. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, muito esclarecedora. Passo agora a palavra à doutora Alexandra. Na verdade, eu vou formular o quesito, formular a pergunta à doutora Alexandra. Doutora Alexandra Moretti, obrigado, por aceitar o nosso convite mais uma vez. A doutora Alexandra é advogada, conselheira da OAB, onde é presidente da Comissão de Direito à Saúde, profissional com experiência na área e que integra forças-tarefa durante essa pandemia, representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional DF. É fato, doutora, que do ato médico pode resultar questionamentos e disputas judiciais. Todavia, agora, diante da Covid-19, além de toda a atenção e cuidados médicos já típicos da nossa profissão, há a questão da declaração de óbito, ato pós-mortem, do qual dificilmente se viu nascer litígios até outrora. Entretanto, no cenário atual, uma vez constando da declaração de óbito a confirmação ou mesmo a suspeita da doença, uma série de restrições são impostas às famílias. Da mesma forma, a omissão de caso suspeito na declaração, por escrito,
expõe os profissionais da gestão de cadáveres e coloca os próprios familiares em risco de contágio. Nesse sentido, pergunto à doutora Alexandra, quais consequências para o médico podem decorrer da declaração de óbito, especialmente na ótica civil? Com a palavra, doutora Alexandra. Boa tarde, eu que agradeço o convite, né, cumprimento aos membros da mesa na pessoa do Dr. Farid, presidente do CRM, me coloco à disposição já, antes de tudo, para eventuais esclarecimentos, e eu vou fazer uma pequena exposição com relação a essa questão, e para a gente entrar aí sobre a questão da responsabilidade civil, eu vou dar uma pincelada sobre a questão da responsabilidade criminal, mas vou me ater à questão da responsabilidade civil, né? É fato, né, que hoje no Brasil, o Ministério da Saúde emitiu um boletim epidemiológico, para quem quiser anotar aí, boletim epidemiológico número 4, volume 51, de janeiro de 2020, onde foi apresentados os esclarecimentos acerca do fluxo de notificação, procedimentos para diagnóstico, dentre outros, com o intuito de orientar os profissionais de saúde acerca das medidas a serem adotadas em caso de descoberta de pacientes contaminados. É importante ressaltar que esse boletim epidemiológico, ele é do início do ano, antes mesmo que a pandemia chegasse aqui no Brasil, então a intenção foi realmente precaver, né, esses profissionais de saúde que estariam enfrentando essa situação frente à Covid-19. O presidente da República também promulgou a Lei 13.979, de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019. Sendo essa regulamentada pela Portaria 356 de 2020, publicada no Diário Oficial da União, de 12 de março de 2020, estabelecendo medidas de enfrentamento do novo coronavírus no território nacional. Também é importante ressaltar que o Guia de Vigilância Epidemiológica define como casos suspeitos aqueles que apresentam, como já foi bem explanado aqui, mas nunca é demais ressaltar, síndrome gripal ou síndrome de respiratória aguda grave. Desculpa, gente, aqui estava a sigla e eu retraduzindo. Ou síndrome gripal ou síndrome respiratória aguda grave. E casos confirmados por critério laboratorial ou critério clínico epidemiológico, sendo este último aplicado a pacientes com histórico de contato próximo ou domiciliar, importante dizer, nos últimos 7 dias antes do aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para a Covid-19, e para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. Na mesma cartilha, ainda vem preconizando a recomendação de que os óbitos suspeitos devem ser notificados à vigilância epidemiológica, como falou o nosso colega aqui, que me antecedeu. Óbitos suspeitos, independente de internação, devem ser notificados ao Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe, o CIVEP-Gripe. As orientações sobre o preenchimento e a emissão da declaração do óbito vão estar disponíveis nessa documentação. Por outro lado, como a gente já vem explanando aqui desde o início desse workshop, o manejo dos corpos no contexto do coronavírus determina que, caso a coleta do material biológico não tenha sido realizada em vida, deve-se proceder à coleta pós-mortem no serviço de saúde por meio da suave na cavidade nasal e de orofaringe, para posterior investigação pela equipe de vigilância local. O sistema de vigilância epidemiológica local também deve tomar conhecimento quando a causa da morte for inconclusiva ou descartada para a Covid-19, exatamente como foi ressaltado, para que, se for o caso, se faça as retificações necessárias, ou na declaração de óbito, ou mesmo já na certidão mesmo, se já tivesse sido lavrado em cartório. A portaria conjunta do Ministério da Saúde e do CNJ prevê os procedimentos excepcionais para tempos de pandemia, tais como a possibilidade de encaminhar os corpos à coordenação cemiterial do município sem a prévia lavratura do registro civil de óbito, quando da ausência de familiares ou de pessoas conhecidas do obituado.
Os registros civis, na eventualidade de morte por doença respiratória suspeita para COVID, não confirmada por exames, deve vir sempre acompanhada, como foi explicitado aqui, da declaração de óbito com descrição de provável COVID-19 ou suspeita para COVID-19. Portanto, a premissa definida nesses protocolos é que o teste deve obrigatoriamente ser realizado em todos os pacientes que vierem a óbito com suspeita de Covid-19, sejam eles feitos antes ou pós-morte. A notificação da vigilância epidemiológica local também é obrigatória. Porém, os pacientes com morte com doenças respiratórias sem a confirmação por exames poderá ser considerada como causa básica da morte, isso é, a causa ou circunstância que iniciou a cadeia de eventos mórbidos, né? A descrição de provável Covid-19, suspeita para Covid-19, ou ainda de forma mais esclarecedora, morte a esclarecer, aguarda os exames, né? Todas essas alternativas são possibilidades considerando o contexto de escassez dos testes laboratoriais e da provável saturação ou colapso do sistema de saúde local, em épocas do pico de pandemia, que conjuntamente vão impor uma condição incomum para se atestar óbitos e proceder com sepultamento, que inclusive motivou a criação de recomendações com procedimentos excepcionais. Além disso, é muito importante ressaltar que, caso o médico não notifique as autoridades competentes nos termos constantes das determinações expedidas, ele pode infringir, né, o Código Penal, que dispõe no seu artigo 269, né, que deixar o médico de denunciar a autoridade pública doença cuja notificação é compulsória tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Além disso, é importante ressaltar que o médico não pode promover ou divulgar supostos tratamentos imunizantes à Covid-19, que não possuem comprovação científica, sob pena de incorrer em crime constante no artigo 283 do Código Penal, a saber, inucar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aí, além dos crimes que a gente está mencionando aqui, o médico ainda pode incorrer nas infrações éticas, que podem ensejar na suspensão ou até mesmo a cassação do seu registro profissional, tendo em vista a violação das normas constantes do Código de Ética Médica. Mas, sobre o questionamento de uma possível responsabilização do médico em ação movida por familiares, por negativa securitária, caso o exame laboratorial venha a constar o diagnóstico de óbito por Covid-19, é muito importante ressaltar que a gente está falando aí de uma interpretação sistemática de doutrina e jurisprudência da responsabilidade civil. Uma vez que, como tudo é muito novo ainda relacionado à Covid-19, a gente não tem, né, uma fórmula de bolo, a gente não tem nada ainda jurisprudencialmente e doutrinariamente fechado. Em caso de erro, nesses casos específicos, a gente pode usar como alusão os casos de erro médico, que trazem perspectivas mais realistas e menos alarmistas, como seria o desdobramento desses casos a serem levados ao Poder Judiciário. A responsabilização do médico responde por culpa subjetiva, conforme está previsto no artigo 14, parágrafo 4 do Código de Defesa do Consumidor e 186 e 927 do Código Civil. Ou seja, ele passaria necessariamente pela constatação de um auto culposo ligado a um erro de diagnóstico, ou uma negligência, imprudência ou imperícia naquele ato de declaração do óbito, cujo nexo de causalidade ele pode se estabelecer com a perda da chance da família de usufruir da cobertura securitária ou de proceder com o sepultamento e o velório do seu parente de forma como gostariam de fazer, né? Para tanto, é necessária a comprovação de um erro crasso ou de um ato médico fora dos padrões e dissociado da literatura médica, né? Como vem rotineiramente já decidindo o judiciário com relação às questões de erro médico, né? Hoje nós temos um protocolo definido, específico para diagnóstico e diversas recomendações oficiais sobre como que a gente vai atestar, como o médico deve atestar o óbito relacionado à Covid-19, forma de preencher a declaração de óbito e etc. Então, nesses casos, a responsabilização
pessoal do médico passa pela violação de todos esses protocolos e da legislação pertinente, seja ela do Conselho Federal de Medicina, as normas técnicas do Ministério da Saúde, né, e dos conselhos regionais, entre outros. Por isso, é importante que o médico siga os protocolos, e aí por isso que eu fiz questão de citar aqui a grande parte dos protocolos que existem hoje, encaminhando para testes e notificação dos casos suspeitos, atestar a causa base como provável, caso não haja, né, o exame laboratorial positivo, suspeito ou morte a esclarecer, aguardando exames, os casos sem confirmação laboratorial, quando o diagnóstico clínico permitir tais chances. Levando em conta todo o contexto e as posições dominantes dos tribunais em relação à matéria de responsabilidade civil, a chance de responsabilização, caso o médico siga todos os protocolos de saúde, eu entendo que sejam remotas, pois uma vez o médico seguindo o protocolo, não tem nenhuma razão para você responsabilizar o médico, ainda que o diagnóstico de suspeito ou provável venha a ser revertido. Porque, a bem da verdade, o médico só vai ter a total certeza daquele diagnóstico com realmente um teste clínico laboratorial. Do contrário, nós estaríamos exigindo uma inexatidão incompatível com a medicina e criando uma rigidez inconciliável com o período emergencial de pandemia que a gente está vivendo hoje. O pior, colocar ainda mais insegurança sobre aqueles que mais se arriscam no campo de batalha contra o vírus, durante o exercício de seus novos ofícios, né, que são aí os profissionais de saúde, em especial aqui, nós hoje falando com os profissionais médicos. Então, esse é o meu entendimento. Lógico que, como nós estamos aí numa pandemia, né, a gente está passando por situações bem complexas, então é muito importante a gente que seja seguido mesmo esses protocolos de saúde. Muito bem, doutora Alexandra, muito obrigado por sua participação, muito esclarecedora. Tivemos alguns probleminhas de transmissão, mas esse é o nosso método. Todos fomos pegos de surpresa por uma pandemia que nos forçou a usar tecnologias que, embora já estivessem disponíveis, ainda não tínhamos tanta familiaridade. Então, pedimos aos nossos ouvintes uma certa tolerância com relação a essas questões. Muito obrigado, doutora, por sua participação. Agora vamos encerrar com a participação do doutor Diolas Ribeiro. Bem, doutor Diolas Ribeiro, obrigado por aceitar o convite do CRMDF para participar do nosso workshop. O doutor Diolas é promotor de justiça e hoje ocupa a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, profissional de currículo vasto que trabalhou em promotoria especializada em saúde por muitos anos. Naturalmente, é do conhecimento de todos que do ato médico pode resultar questionamentos e disputas judiciais. Todavia, agora, diante da Covid-19, além de toda a questão e cuidados médicos já característicos da nossa profissão médica, há a questão da declaração de óbito, ato pós-mortem, do qual dificilmente se viu nascer litígios até então. Todavia, no cenário atual, uma vez constatado da declaração de óbito, a confirmação ou mesmo a suspeita da doença, uma série de restrições são impostas às famílias. Da mesma forma, a omissão de caso suspeito na declaração por escrito expõe os profissionais da gestão de cadáveres e coloca os próprios familiares em risco de contágio. Nesse sentido, pergunto ao doutor, quais as consequências para o profissional médico podem decorrer da declaração de óbito na ótica penal? Com a palavra, doutor Diolas. Cumprimento o Conselho Federal de Medicina, na pessoa do Dr. Christopher Martins. Também cumprimento o ilustre presidente do Conselho Federal. E fiz aqui uma pequena anotação, Dr. Christopher,
sobre esta minha fala e os cumprimentos extensivos a todos os conselheiros, médicos que estão assistindo esse workshop virtual. E na pessoa do Dr. Farid Buitrago Sanches, eu cumprimento todos os profissionais da medicina que estão sofrendo tanto nesta época difícil do enfrentamento da Covid-19. E, evidentemente, do Christopher Martins, o meu agradecimento por ter lembrado do meu nome, já um pouco esquecido, tendo em vista as funções que eu passei a ocupar, eu me afastei muito dos grandes debates, mas o convite me honrou e por isso estou aqui à disposição. Eu fiz um pequeno roteiro da minha fala, que eu dei a ela esse título, Declaração de Óbito na Pandemia. Eu acrescentei um pouquinho mais, eu coloquei os aspectos cíveis, até para justificar também a minha visão de um juiz de turma cível. Mas eu prometo deixar uma boa parte da matéria para os demais palestrantes que vão compor este painel. Eu comecei pela falsidade ideológica, já que o pedido foi que eu falasse sobre a responsabilidade e as intercorrências ou consequências penais da declaração de óbito. A única hipótese que podemos tocar de uma forma leal é de uma suspeita de falsidade ideológica no formulário de declaração de óbito. A declaração material neste formulário é crime de criminosos sem nenhuma necessidade de serem médicos. São pessoas que falsificam não só o formulário, ou às vezes pegam o formulário em algum local, o formulário verdadeiro, e preenchem-no para criar situações de mortes que não existiram. Mas na falsidade ideológica, o documento é verdadeiro, a assinatura do médico é verdadeira, mas o conteúdo é falso. E um dos conteúdos mais frequentes falsificado, não por médicos, mas falsificados em geral, é exatamente a causa da morte. A causa da morte tem repercussões muito graves quando um atestado desse cai na mão de um sujeito de má fé, que não é médico, mas, infelizmente, já tivemos médicos que usurparam a boa-fé da medicina, comprometeram a honradez da medicina e fizeram falsas declarações de óbito, indicando causas da morte que não são compatíveis com a realidade, para beneficiar de alguma forma pessoas outras ou a si próprio. Por exemplo, gerando numa morte natural uma causa não natural, uma morte violenta, por exemplo, para receber seguros e outras hipóteses de indenização pela morte não natural, pela morte violenta. A falsidade ideológica, ela tem uma série de consequências, tem uma pena elevada, de 1 a 5 anos, mas ela tem uma situação muito específica. A falsidade ideológica exige o chamado dolo. O dolo, que eu transcrevo a seguir, é quando o agente quer praticar o crime, quando o agente quer preencher a declaração de óbito falsa para obter uma vantagem jurídica a partir dessa falsidade. A declaração, por mero equívoco, por erro da declaração de óbito, preenchimento com erro, por exemplo, um equívoco quanto à causa da morte, não é crime e não tem repercussão jurídica. Portanto, um médico que coloca na declaração de óbito, sem nenhuma má-fé, sem dolo, que a morte ocorreu, por exemplo, por uma insuficiência respiratória causada pela síndrome da insuficiência respiratória aguda, causada, por sua vez, pela Covid-19, e ele o faz com equívoco, mas não faz de má-fé, essa sua conduta não tem repercussão penal. Ela é uma conduta absolutamente alheia ao direito penal, que exige para a falsidade ideológica uma vontade de falsificar, de trair a verdade. O que nós não estamos falando não é a mesma coisa que preencher uma declaração de óbito com um equívoco, com um erro de diagnóstico, com uma causa de morte não confirmada, com uma suspeita, mas que não se confirma, mas que acaba levando a um equívoco nessa declaração de óbito. Isso, no passado, o doutor Christopher já lembrou, não tinha nenhuma repercussão. Por uma razão muito simples.
Se você tinha um paciente jovem, 40 anos de idade, atleta, jogando futebol no final de semana ou correndo no parque, e de repente, na segunda-feira ou no domingo, quando a equipe do plantão chega no IML, na manhã de domingo ou na manhã de segunda, encontra esse atleta de final de semana morto lá no IML. Evidentemente que o IML vai saber, vai fazer o exame e vai saber se foi a ruptura de um aneurisma de aorta abdominal, se foi um infarto agudo do miocárdio ou se foi um aneurisma cerebral. Entretanto, o médico que não suspeita de nada, que não tem o IML, que recebe esse paciente levado por um particular que socorreu no seu carro, e ele, então, não tem muitos recursos e resolve preencher e firmar a declaração de óbito. Se ele colocar que a morte foi causada por infarto agudo do miocárdio, não terá nenhuma repercussão jurídica diferente daquela que teria se ele colocar que a causa da morte foi um aneurisma cerebral ou a ruptura de uma aorta abdominal. Ou seja, são causas naturais, todas elas promovem ou provocam morte súbita, mas nenhuma delas tem grandes consequências na vida desta família enlutada, tendo em vista que o médico não fez um exame médico legal, não abriu o corpo, não examinou a calota craniana, não abriu o crânio, não abriu o abdômen, não abriu o tórax, para chegar a essa conclusão. Pela experiência, pela idade, pelo contexto epidemiológico, ele chegou à conclusão de que aquela morte está muito próxima de uma morte causada por infarto agudo do miocárdio, tendo em vista a condição de idade, condição de saúde, não era uma pessoa que tivesse doenças pretéritas, nem nada disso. Isso não tinha nenhuma repercussão no mundo das pessoas que ficaram vivas. Porque tanto faz morrer de morte por infarto agudo do miocárdio, aneurisma cerebral ou ruptura de aneurisma de aorta, não tem nenhuma diferença jurídica. Entretanto, com a novidade que nós temos hoje da Covid-19, o Dr. Christopher disse isso muito bem na introdução dessa fala, tem repercussões jurídicas, porque há uma diferença muito grande entre o funeral de quem morre em decorrência de Covid-19 e quem morre em decorrência de complicações, por exemplo, de um câncer, que é o caso concreto que nós tivemos na semana passada. Veja só, a causa da morte, e aqui eu coloco como dilemas do médico na declaração de óbito no caso de Covid-19. Nós começamos com o diagnóstico impreciso, ou a chamada causa mal definida. Se o diagnóstico for preciso, nós não estaríamos aqui discutindo. A discussão nossa aqui são naquelas situações assim, de limite, aquelas situações em que é um limiar entre uma causa definida com diagnóstico preciso, de uma causa mal definida ainda e de um diagnóstico ainda impreciso. Nós ouvimos há poucos dias, há mais de 60 dias, orientações de autoridades nacionais dizendo que, na dúvida, mas havendo um diagnóstico clínico que indicasse a SARS, ou seja, a síndrome da insuficiência respiratória aguda, que pode ser gerado por outras causas. Uma insuficiência respiratória, eu não preciso falar disso para médicos, ela pode estar associada a uma pneumonia, pode estar associada a uma DPOC, pode estar associada a uma outra causa, mas pode estar associada, sim, a uma SARS provocada pela Covid-19. E as autoridades, então, chegaram a recomendar que, na dúvida, o médico anotasse e inserisse na declaração de óbito Covid-19. O que essas autoridades não contaram é que, em seguida, as famílias que tinham a história clínica do familiar, que já tinha um câncer avançado, que já tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, conhecida por vocês como DPOC, eu aprendi com vocês essa sigla, vocês médicos, senhores médicos. A família sabe o que aconteceu e sabe que não tem nada a ver com Covid. Entretanto, essa família terá que ter uma enormidade de limitações pessoais para esse funeral. A primeira limitação é: não pode haver velório. A segunda limitação: o cadáver não pode ser removido. Quando muito, deve ser cremado
e as cinzas poderão ser transportadas. A família não pode levar o corpo para, normalmente, na cultura brasileira, para a cidade de nascimento do falecido. A família não pode reunir aqueles que ficaram sofrendo e pranteando a dor pela passagem deste paciente. Portanto, há uma supressão de direitos dos familiares por esse funeral restrito com a simples observação de Covid-19. E também há uma outra situação muito mais grave, que é a não indicação de Covid-19 por receio de processo de escândalos de pressão familiar, mesmo diante da hipótese diagnóstica de Covid-19. E aqui o médico não colocou essa ressalva e acabou ocorrendo um funeral aberto, sem nenhuma restrição, senão aquelas que os cemitérios estão fazendo, que são muito poucas, 2 horas de velório e 10 pessoas ao mesmo tempo, com o caixão aberto. E aí nós vamos ter um risco imenso de contaminação coletiva de todos esses familiares e amigos que compareceram a este funeral. E aí nós teremos, então, agora a última etapa da minha fala, que são as consequências. Ou seja, as dificuldades do médico. Por isso que eu disse que é o dilema. Dilema em bioética médica são aquelas situações que só tem 2 alternativas. Uma alternativa é dizer, foi Covid-19 sem ter concluído o diagnóstico. A outra situação é, não foi Covid-19, mas criando um risco absurdo de uma contaminação durante o funeral. As consequências cíveis para o preenchimento dessa declaração de óbito com diagnóstico impreciso ou causa mal definida são algumas, e algumas delas já são reais aqui no Distrito Federal. O nosso tribunal já julgou recentemente uma retificação de declaração de óbito, determinando ao hospital, o hospital privado de Taguatinga, que fizesse uma investigação completa da causa-morte. Evidentemente que isso retarda o funeral, que isso exige uma câmara fria por mais algum tempo, e isso exige mais cuidados para manter este corpo em câmara fria, mais trânsito dentro do hospital antes da liberação, mas a família atestava que não era Covid, que era uma evolução muito grave de um câncer, e, portanto, não aceitava velar o familiar com caixão fechado, sem velório, na verdade, porque isso 2 pessoas, para a tradição brasileira, não é velório, é despedida. E aí vai a viúva e o filho mais velho, como algumas tradições religiosas. A nossa cultura não é essa, o brasileiro precisa estar presente no funeral, é preciso olhar o corpo, é preciso prantear o corpo, faz parte da nossa cultura judaico-cristã. Portanto, uma primeira complicação é uma ordem judicial para retificar essa declaração de óbito. É evidente que o juiz não é um super ser humano que manda sem critérios. Os juízes, quando determinam que se investigue a causa da morte e se retarde a conclusão do processo de liberação do cadáver, mas se for Covid-19 tem consequências, e aqui cuidados muito mais graves. Depois, cuidados para o preenchimento do campo 49 do formulário, que tem 2 partes, a causa básica, contando de baixo para cima, a causa intermediária 1, a causa intermediária 2 e a causa imediata ou a causa terminal. A dificuldade de encontrar essas causas em Covid-19 não tem grande repercussão. Se o médico não consegue estabelecer na ordem inversa a causa básica, a causa imediata, a causa intermediária ou causa imediata, só consegue determinar a causa final, terminal, insuficiência respiratória aguda por Covid-19, não preencher os outros campos não é falha ética nem é falha jurídica. Muitos médicos não preenchem. Este formulário é o ideal, mas há situações em que o médico não consegue. A única coisa que nós não recomendamos e repudiamos é que o médico venha aqui na causa imediata e coloque falência múltipla de órgãos. Isso não é causa jurídica que sirva para nada, e médica muito menos. Que escreva parada cardiorrespiratória, isso também não serve para nada, isso não é nenhum instrumento de controle epidemiológico, ainda mais numa época dessa, em que saber o número verdadeiro de mortes é fundamental para o controle epidemiológico. Por fim,
há aqui na parte 2 do formulário possibilidades de algum esclarecimento a mais, como os estados patológicos significativos. E neste contexto, nós vamos chegar aqui ao grande embate, né? A primeira dificuldade é retificar a declaração de óbito. A segunda, eu não gosto, parece que eu estou com o dedo ainda de promotor de justiça, mas não é dedo de promotor apontando e acusando, não é isto. Mas há uma brecha para ação indenizatória por danos morais sofridos por familiares, no caso de funeral com restrições indevidas, se o médico tiver condições de apurar o diagnóstico definitivo. Uma coisa é não ter condições, eu vou tratar disso já. Outra coisa é ter condições, mas por alguma pequena negligência, colocar lá Covid-19 sem investigar muito bem isso, sem definir o diagnóstico. Isso traz dano moral, sim, para a família, que foi privada de uma última visão, de um último encontro com esse falecido. E nós sabemos que na cultura brasileira, a cultura judaico-cristã majoritária do nosso povo, ela é muito importante, a despedida, esse cerimonial de partida, ele é muito importante na nossa cultura. Mas pode haver o reverso. O reverso é uma ação indenizatória por danos sofridos, não pela família que não se despediu, mas por aqueles que foram contaminados por um paciente que era Covid positivo, ninguém alertou isso, e ele foi velado de caixão aberto, com todas as pessoas em volta dele, e aí nós teremos a complicação que tivemos num caso indígena, em que uma vítima de Covid-19 não foi velada de caixão aberto. A culpa, me parece, que não tem nada a ver com a declaração de óbito. Os índios da aldeia abriram o caixão e todos se contaminaram. Portanto, aqui há uma grande confusão. Há, por fim, uma última hipótese, que é a hipótese de seguro, por exemplo. Nós não sabemos ainda como vai se portar o Poder Judiciário, eu próprio não tenho opinião formada, diante das mortes por Covid-19, se nós determinaremos o pagamento do seguro como morte não natural ou como morte natural. Isso já é algo que está sendo já cogitado entre nós em debates administrativos, mas esse é um tema que com certeza vai chegar ao Poder Judiciário, de tal forma que, neste momento, que tudo que é Covid-19 é tratado como se fosse uma morte violenta, diríamos assim, plano de saúde é obrigado a pagar tratamento por lei e outras questões impositivas, não será novidade se vier uma lei ou uma decisão do Poder Judiciário determinando que se pague a indenização de seguro de vida como se fosse morte não natural para os casos de contaminação por Covid-19. Então, por esta razão, também tem grande importância a declaração de óbito de forma correta. Por fim, Dr. Christopher, os demais que nos acompanham nesse workshop virtual, eu notei 3 situações aqui que são as consequências cíveis finais, e eu dou aqui 3 sugestões. Existe um princípio jurídico muito aplicado em direito, mas também aplicado neste caso concreto, que é indúbio pro societate. Se o médico tem dúvida da causa da morte e não é possível, diante dos meios técnicos que ele tem naquele instante, na dúvida deve prevalecer o interesse coletivo. E o interesse coletivo é velório com restrição. Se ele não quiser escrever Covid-19 na declaração, escreva naquele campo 2 que o velório deve ser feito com caixão fechado, sem acesso a grandes multidões, etc. O médico pode escrever isto na declaração de óbito, tem um campo lá para isso. E quem veda e quem determina velório de caixão fechado não é a família. Velório de caixão fechado, quem determina é o médico. Então, se o médico tem dúvida se é Covid-19 e ele não quer escrever causa-morte Covid-19, mas vai escrever síndrome da insuficiência aguda respiratória de causa não determinada, mas tem dúvida, deve registrar na declaração de óbito velório, sepultamento com restrição, tendo em vista a suspeita de Covid-19, aguardando confirmação. Isso garante à sociedade, não gera grandes dificuldades para a família, mas o médico cumpre esse papel. Eu firmo o meu ponto nesta matéria. O médico pode restringir
o tipo de funeral que será feito. Não é o juiz quem proíbe funeral aberto. Quem determina o tipo de sepultamento, as condições de velório, abre ou não abre caixão, por risco de contaminação, é o médico, não é outra autoridade. O segundo princípio, também em latim, primeiro princípio da medicina, existem aqui divergências na pronúncia, não existem divergências no significado. A pronúncia do latim reformado é primo non nocere. O C tem som de K, mudo, agudo. Mas o latim eclesiástico pronuncia primus non nocere, e está correta a pronúncia também. Primeiro, não fazer o mal. Ou seja, a primeira ordem do mandamento hipocrático é não faça o mal. Então, se você pode evitar o mal, evite o mal. E evite o mal à família do falecido, mas evite o mal àqueles que poderão ser contaminados no velório. E, por fim, um grande mandamento da medicina, também de origem hipocrática. Esse mandamento também tem origem nos grandes textos do próprio juramento hipocrático, traduzido para o latim, parece algo estranho e novo, mas não é nada novo, ele é muito antigo. In dubio abstine, que quer dizer, na dúvida, abstenha-se de condutas que possam fazer mal. A mesma ideia de primo non nocere, a mesma ideia de indúbio pró-sociedade. Por fim, um último comentário, eu diria que nós todos precisamos observar esse último texto que eu encerro a minha fala fazendo a sua leitura. Na impossibilidade técnica, ainda que momentânea, de definição do diagnóstico causa da morte, causa básica, causa intermediária e causa imediata ou terminal, deve prevalecer a causa que melhor atenda ao interesse público. Se há divergência ou não há ainda elementos laboratoriais definitivos para esse diagnóstico de morte, deve prevalecer a causa que melhor atenda ao interesse público, ainda que sujeita oportunamente. Depois do funeral, pode ocorrer retificação tanto da declaração de óbito quanto da certidão de óbito. A vara de registros públicos faz retificação de certidões de óbito com frequência. O doutor Christoph, como legista, sabe que o único médico que pode dar uma declaração de morte, de óbito, com causa indeterminada ou a ser apurada é o médico legista ou o médico de serviço de verificação de óbito. O médico assistente do paciente que não sabe a causa da morte escreve isso, o cartório não registra, porque só o legista e o médico de SVO pode dar causa não apurada ou causa indeterminada. O índice de causa indeterminada é elevado, chega a mais de 10% de causa indeterminada nos atestados de óbito lavrados a partir de declarações de óbito, mas esses 10% são restritos a serviços de verificação de óbito e IMLs. Portanto, é muito normal corrigir a declaração de óbito e, por consequência, a certidão. O médico faz um relatório complementar, entrega para a família e a família vai à vara de registros públicos que determina a correção da certidão de óbito. Então, isso é muito normal. Mas, às vezes, não deu tempo ainda de chegar o exame e é possível que tenha um médico ouvindo essa minha fala numa cidade que não tem uma estrutura muito precisa para liberar o laudo de um dia para o outro, em 6 horas, e os cadáveres, os corpos mortos, precisam de sepultura. Não dá para esperar indefinidamente. Às vezes, um pequeno município não tem uma câmara frigorífica, o hospital já recebeu o paciente com insuficiência respiratória aguda, não teve como transferi-lo para um centro grande, ou está num desses estados que não tem mais vaga em UTI. Portanto, acabou falecendo, uma tragédia que nós todos vamos sofrer pela família, somos solidários, mas o morto pede sepultura, tem que sepultar. Qual é a solução? A solução é esta observação. A causa da morte será confirmada oportunamente e coloca na declaração de óbito velório com restrição, caixão fechado. E isso tem que ter um diálogo com a família e registro muito delicado e dedicado no prontuário médico. Porque, às vezes, aquele médico que atendeu, que fez o atendimento,
daqui a pouco sai de plantão, chega uma liminar do juiz e o colega que está de serviço não tem como seguir o fato, não sabe o que aconteceu. E aí vai ter que ligar, vai ter que procurar para saber. Então, isso só tem validade dentro de um contexto de assistência que precisa estar, esse contexto, bem registrado no prontuário médico. Não é possível que isso fique de memória ou de boca. Resumindo que o nosso tempo já se concluiu, não há grandes complicações jurídico-penais por equívoco do médico no preenchimento da declaração de óbito, desde que seja fruto de uma boa-fé e que haja um equívoco muito comum na medicina e em qualquer ciência humana. Na área civil, as complicações são maiores, mas, evidentemente, o que nós deixamos de mensagem é: se você não tem, se você é médico, se o senhor ou a senhora, médico ou médica, não tem condições, naquele contexto em que está, de dizer qual foi a causa da morte, mas há uma suspeita real, uma dúvida muito fundada de que aquela SARS, aquela síndrome aguda de insuficiência respiratória, foi causada pela Covid-19, pelo vírus SARS-CoV-2, não libera este corpo para velório aberto, porque as consequências, neste caso, são muito piores. Então, mesmo não tendo certeza, coloque a observação de que o velório deve ser com restrição, tendo em vista que o diagnóstico, a hipótese diagnóstica de Covid-19 não foi afastada e, portanto, devem ser tomados cuidados na expectativa do indúbio pro societate, do primo non nocere e do indúbio pro abstine. Doutor Christopher, eu espero que tenha atendido o seu convite, doutor Buitrago e de todo o Conselho Regional de Medicina, a quem eu encaminho os meus mais respeitosos cumprimentos. Eu estou aqui trancado em casa e eu fiz aí no meu PowerPoint, copiei do site do CRM, peguei essa máscara, achei maravilhosa a logomarca, é a logomarca do CRM. Espero que este webinar, este workshop virtual, sirva para aqueles médicos que estão nessa linha de frente, sofrendo, trabalhando, salvando vidas, e que esses médicos recebam o meu mais fraterno abraço extensivo aos enfermeiros, profissionais de enfermagem e demais profissionais de saúde que estão salvando vidas e ajudando o Brasil a superar essa fase tão difícil da nossa história. Muito obrigado a todos e que tenhamos dias melhores, se Deus quiser. Perfeito, doutor de Aulas. Muito obrigado por sua participação. Uma dúvida que certamente é a dúvida da grande maioria dos nossos ouvintes, doutor de Aulas. O doutor explorou muito bem a questão do dilema, mas nós, em força-tarefa, doutor, tanto com o Ministério Público, quanto com o CRM, o CFM e também a Vigilância Sanitária, nós, para o próprio conforto do profissional médico, que muitas vezes pode estar numa situação realmente difícil de se decidir naquele momento pela existência de elementos suficientes para uma afirmação categórica de que se trata de Covid-19, ou também da omissão desse diagnóstico expor a risco os próximos trabalhadores, nós criamos uma alternativa muito confortável. O profissional médico assistente, ele tem a liberdade de colocar a suspeita de Covid-19 por escrito na declaração de óbito, quando ele tem elementos suficientes que permitam a ele chegar a essa suspeita. E essa declaração de óbito será revisada em segundo tempo, depois que esse exame for concluído, depois que essa causa for excluída ou não como sendo de Covid-19. Isso vai ser revisado pela Vigilância Sanitária. Agora, a questão do funeral, realmente, como o doutor bem colocou, pode ter passado esse momento, porque a confirmação ou exclusão da doença pode vir no momento em que o funeral já ocorreu com restrições. Mas, como o doutor bem colocou, o interesse público exige esse esforço que vamos dizer assim, imposto a todos aqueles que estão com a suspeita, faleceram com a suspeita da doença. Tá? Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Eu gostaria de passar novamente a palavra ao doutor para suas considerações finais. Se quiser fazer mais algum comentário, doutor, fique à vontade. Eu apenas confirmo que o doutor Christopher e o CRM sabem
que eu não participei de nenhuma reunião sobre esta matéria e fiz esta conferência baseada unicamente na minha experiência junto ao Conselho Federal de Medicina, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e nós estamos, então, de pleno acordo, ou seja, não há uma divergência na minha exposição, e como eu falei primeiro, eu corri mais riscos, porque imagine se a minha posição fosse contrária a esse grupo de trabalho tão bem organizado que o senhor acaba de mencionar. Eu poderia terminar de uma forma bombástica. 1000 vezes um caixão fechado, com todo o respeito à família, há 20 caixões mais fechados de quem comparecer ou que tiver comparecido àquele funeral e adquirir a doença. Portanto, para evitar mais vítimas, há necessidade de que alguns direitos fundamentais individuais muito caros ao povo brasileiro sejam sacrificados. E a única coisa que nós não podemos, nesta hora, sacrificar é o nosso compromisso de solidariedade e respeito às famílias. Mas quando nós dizemos, ou quando o médico disser que aquele caixão deverá ser fechado, porque há uma hipótese diagnóstica muito factível de Covid-19, ele está salvando novas vidas e a família vai saber compreender que este sofrimento de não se despedir da forma que gostaria é por uma boa causa e aqueles que são espiritualizados vão saber que aquela vida que se foi está salvando vidas que ficaram. É mais ou menos, não bem comparando, mas também comparando a honradez daquela família que faz uma doação de órgãos. A família perde um pedaço daquele ser que partiu e salva inúmeras vidas. Portanto, aqui é um processo de doação, de sacrifício em favor do outro. O sacrifício de velar um familiar com o caixão fechado, ele é muito duro. E se esta suspeita não se confirmar, dá uma impressão de um malogro. Eu fui enganado. Não, não foi enganado. A ciência tem limitações e nós temos que conviver com essas limitações e, por isso, para salvar vidas, nós tivemos que sacrificar um momento importante da família, mas esta justificativa ela tem boa fé e ela foi feita no interesse público. Exatamente o que o senhor acabou de falar. E eu só termino agradecendo mais uma vez o convite e desejando que essa doença passe logo e que dilemas como este sirvam apenas para a gente refletir no futuro e não para a gente continuar praticando, porque essa doença, se Deus quiser, e com a ajuda da medicina brasileira e a medicina mundial, ela tem dias contados. O coronavírus vai ser vencido pela ciência, pela sabedoria e pela boa-fé do nosso povo. Muito obrigado, estou sempre às ordens, doutor Christopher, doutor Farid Buitrago, Conselho Regional de Medicina, contem comigo. Muito obrigado, doutor. Obrigado mesmo pela sua participação. Tá? Obrigado, doutor Christopher. Só gostaria de agradecer realmente a participação da doutora Cíntia, do doutor Sérgio, da doutora Alessandra. Realmente foi muito esclarecedor para todos nós, os médicos aqui do Distrito Federal e os médicos de todo o Brasil que estão assistindo neste momento esta live. A declaração de óbito é algo que é um documento obrigatório, não é simples e sempre há dúvidas na hora de preencher esse documento. Então, eu agradeço muito a participação de todos e agradeço por ter disponibilizado um pouco de seu tempo para nos dar essas aulas importantíssimas e ter sanado algumas lacunas de conhecimento que todos nós tínhamos. Muito obrigado pela participação. Com a palavra, doutor Christopher, moderador. Obrigado. Obrigado, presidente. Então, passo agora à doutora Cíntia para as suas considerações finais. Bom, gostaria de só reiterar a importância da suspeita de Covid, né, e do diagnóstico de Covid na declaração de óbito, né, como provável, no caso de suspeito, você pode colocar suspeito para Covid ou provável Covid, a esclarecer para Covid, aguardando exames, mas a gente não orienta que coloque somente aguardando exames e não mencione a suspeita da doença em si, né? Então, só reiterando a importância disso. Outra coisa que eu gostaria de deixar aqui também registrado é que no protocolo de manuseio do cadáver suspeito ou com diagnóstico de Covid, a recomendação
de inumação, né, de sepultamento em até 24 horas de óbito. Então, mesmo que se colha essa secreção do cadáver e o exame está no LACEN, sendo processado, ou PCR e tudo mais, mesmo assim, a gente tem que proceder à inumação atentando para o prazo de 24 horas, né? E também vou disponibilizar aqui o material, o documento, né, de orientação do Ministério da Saúde com o CFM, no qual tem aqueles exemplos que eu mostrei. Nós vamos disponibilizar também as orientações em relação ao COVID, a declaração específica de COVID do Ministério da Saúde, as orientações mais recentes, e o protocolo de manuseio de cadáver, que foi elaborado aqui no DF, da Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria de Justiça e a Secretaria de Segurança Pública. Isso tudo a gente vai deixar disponível para quem quiser entrar. Obrigada. Perfeito. Passamos agora, então, ao doutor Sérgio de Castro. Por favor, doutor Sérgio, suas considerações finais. Desculpe, doutor Sérgio, temos que habilitar o seu áudio. Perdão, Perfeito, ok? agora. Ok. Todos estão de parabéns pelo evento, né? Tivemos muitas informações importantes, não é? E eu gostaria de frisar para o médico que está nos assistindo que não tenha nenhum receio de preencher a declaração de óbito como suspeita por Covid. É preferível fazer uma suspeição que depois não se confirma do que deixar de fazer essa suspeição e expor outras pessoas, talvez, a um risco desnecessário. E, doutor Christopher, o senhor, como tem também ampla experiência, né, em medicina legal, o que eu vejo hoje é que esses desafios que estamos vivendo, essas mudanças de protocolo, eu acredito que mesmo no período pós-pandemia, muito dos aprendizados que estamos tendo hoje, talvez possamos aplicar no futuro. Acredito que numa situação pós-pandemia, grande parte dos exames necroscópicos no Instituto Médico Legal poderão continuar sendo feitos por necropsia minimamente invasiva. Obviamente que precisaremos de uma normatização dos órgãos reguladores, do Ministério Público, do sistema judiciário como um todo, mas acredito que esse aprendizado que estamos tendo hoje, isso terá uma repercussão futura significativa. Muito obrigado. Perfeitamente, doutor Sérgio, concordo integralmente com as suas colocações. Por fim, então, por favor, doutora Alexandra Moretti, suas considerações finais. Eu queria mais uma vez agradecer ao doutor Farid, ao doutor Christopher pelo convite, né, trazer o abraço afetuoso e respeitoso do doutor Délio, no nome da Ordem dos Advogados do Brasil, ele que tem muito apreço por essa casa de profissionais de saúde. E queria também reiterar que eu ia exatamente falar sobre isso, doutor Sérgio, que os profissionais não tenham receio, né, de colocar na declaração de óbito a questão do suspeito, aguardando exames, por conta da Covid-19, porque é o bem maior, né? Hoje a gente está aí numa situação de conflito de direitos, né? O direito individual sobre o direito coletivo. Então, se a gente puder evitar que outras pessoas venham a óbito ou sejam contaminadas por conta da Covid-19, eu tenho certeza que os médicos, que são aqueles que buscam realmente salvar vidas o tempo todo, merecem ser reconhecidos nesse momento, e eu tenho total certeza que o judiciário não vai entender isso como negligência, como imperícia, ou mesmo como que o médico agiu com culpa ou com dolo. Então, tenho certeza que terão pessoas por vocês, né, e fico à disposição sempre para essa casa que eu tenho tanta admiração, que é o CRDF. Muito obrigado, mais uma vez, doutora Alexandra. Bem, chegamos ao final do nosso workshop. Senhor presidente, passo mais uma vez a palavra para os encerramentos aí do nosso workshop. Muito obrigado a todos pela participação.
Além de agradecer aos internautas que estavam aqui escutando todos os palestrantes deste workshop, agradecer às pessoas, doutora Cinta, doutor Sérgio e doutor Alessandra, por a disponibilidade e tempo em fazer este workshop. Esperamos contar com vocês novamente. Esperamos fazer outro workshop com temas relacionados ao Covid-19 e de outros temas de interesse para todos os médicos e para a população em geral. Agradecemos a presença de todos e pedimos desculpas pelas falhas técnicas. Às vezes, infelizmente, problemas de internet podem acontecer e podem ter falhas técnicas que às vezes não temos como superar no momento. Mas, em termos gerais, agradeço a todos, saiu muito bem e estaremos em breve novamente com outro workshop. Damos por finalizado este workshop. CRMDF agradece a todos e esperamos a participação de vocês nos próximos eventos. Muito obrigado.